É com grande gosto que eu faço aqui a apresentação do professor Valério Medeiros, da Universidade de Brasília, e que está também na Câmara dos Deputados. Portanto, ele vem hoje fazer-nos aqui uma conferência sobre o poder do espaço, morfologia, configuração e sintaxe espacial para a investigação urbana. Portanto, o Valério é um grande especialista nesta área da sintaxe espacial, e nomeadamente da sintaxe espacial urbana. Pelo menos eu sei que ele tem um grande gosto por esta escala, percorre todas, mas sei que tem. Portanto, o Valério, como eu dizia, portanto, é um grande especialista nesta área. Ele já esteve cá várias vezes em Portugal, lecionou vários cursos em sintaxe, no qual eu tive a felicidade de ter participado, já lá vão uns bons anos, no técnico, e entretanto já esteve também várias vezes aqui no ISCTE, comigo e com a Sara, portanto, em várias aulas abertas, portanto, também já uns bons anos atrás, bastante antes do Covid, e ansiamos por vê-lo cá presencialmente o mais rapidamente possível. Mas, entretanto, temos estes meios que nos possibilitam ter uma aula assim, desta forma, e eu agradeço imenso a disponibilidade de Valério e o empenho por nos poder dar esta conferência, está bem? Portanto, pode começar quando quiser. Nós somos todos ouvidos. Muito obrigado pela apresentação, agradeço pelo convite, é um prazer voltar ao ISCTE, de alguma maneira não presencial, pelo menos desses meios que são possíveis hoje em dia. Agradeço às professoras Sara, Rosália e Stefânia pelo convite, é sempre bom poder contribuir, conversar, discutir sobre sintaxe, sobre possibilidades de aplicação. E eu recebi um desafio aqui, a partir das mensagens de Rosália, que seriam tentar fazer uma exposição que buscasse trazer aqueles conceitos gerais, mas numa perspectiva mais leve, não é isso, Rosália? Uma perspectiva que pudesse, portanto, ser até um pouco mais abrangente, de alguma forma, e não diretamente tão dura como algumas técnicas específicas da sintaxe podem ser. Então, o desafio para mim foi esse. Espero conseguir, se não, pelo menos houve a intenção, já deixo isso expresso desde o início. Eu montei uma apresentação relativamente longa, mas eu vou me conter naquela ideia de 1 hora de exposição e depois 30 minutos, porque o arquivo ficará disponível para vocês, para quem tiver interesse, inclusive nessa sessão, eu passo a versão em PowerPoint ou PDF, o que for mais conveniente, tá certo? Talvez eu possa já iniciar o compartilhamento da tela. Bem, eu fico de alguma forma, inclusive, confortável nessa apresentação, porque o professor Orlando está presente, então qualquer equívoco que eu venha colocar aqui, ele poderá me corrigir, o que será muito importante em relação à precisão conceitual de algumas ideias. Professor, eu agradeço pela sua presença também, e lembrando um pouco aquilo do seu próprio livro, a relação de construtores de mim, fico grato por sua presença, também pela professora Édia, que não pôde participar hoje, mas que fazem parte daquilo que foi e que é a minha formação em sintaxe. O meu primeiro contato com essa abordagem foi em 1999, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a professora Édia Trigueiro. Ela havia feito um convite para alunos participarem de um determinado projeto de iniciação científica e eu resolvi me candidatar e, naquela altura, fiquei absolutamente fascinado pelas possibilidades de interpretação que o que naquela altura eu entendia como uma ferramenta, posteriormente se alargou para um campo que diz respeito ao entendimento, eu não diria mais amplo da cidade, mas o entendimento possível daquilo que é o espaço urbano. Eu sou pesquisador colaborador aqui do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, local em que eu exploro, acima de tudo, uma perspectiva urbana de adoção da sintaxe nessa leitura da cidade enquanto sistema ou do território, alargando, inclusive, o que são essas possibilidades de exploração e visualização, mas também sou servidor da Câmara dos Deputados e professor da pós-graduação em Poder Legislativo, em que eu analiso estruturas de edifícios complexos que são os parlamentos e também adoto a sintaxe. De alguma maneira, a estratégia permite que a gente consiga atravessar esses campos ou essas escalas distintas do que é arquitetura, desde uma leitura territorial mais ampla até a investigação de compartimentos em um determinado edifício, e isso me mantém, de alguma forma, fascinado com a abordagem pelas possibilidades. E essas possibilidades não como substituição a outras,
mas como um caminho em que a gente conseguiria, em certa medida, ter mais precisão ou mais certeza na compreensão daquilo que é a relação entre o espaço e a sociedade, e por isso que o título dessa apresentação é O Poder do Espaço. Obviamente, não é o poder do espaço na intenção de compreender o espaço como algo que gera a sociedade ou algo que domina a sociedade, mas que o espaço, sim, tem certos tipos de efeitos e nos afeta. E se nós conseguíssemos perceber melhor como acontecem esses efeitos, certamente na projetação ou na compreensão de estágios do espaço construído, numa leitura diacrônica, por exemplo, seria possível termos mais segurança a respeito daquilo que são as nossas interpretações. Então, a minha exposição avança nesse caminho, eu trago aqui referências de certos conceitos que eu entendo como básicos, morfologia, configuração, para alcançar aquilo que é sintaxe espacial, mas eu considero, antes de mais nada, certos tipos de alegorias e metáforas para tentar digerir, digamos, aquilo que são os princípios da sintaxe, ou que servem de base para um caminho de pesquisa, um caminho de projeto, que é aquele vinculado à sintaxe do espaço. A exposição está estruturada num conjunto de 9 itens. O último deles contempla os achados, alguns, pelo menos uma seleção das pesquisas que nós temos conduzido aqui. Eu não sei se haverá tempo nós alcançarmos essa parte, porque a minha promessa, Rosália, foi diretamente na ideia, no momento dos conceitos e das premissas. Talvez, se não der tempo, na altura das perguntas, a gente consiga voltar, mas tudo vai depender também aqui do nosso ritmo de exposição. Eu prometo a 1 hora de apresentação nesse caminho. Então, eu queria partir, no final das contas, de uma frase de François Hacher, quando no livro Os Novos Princípios do Urbanismo, ele comenta um ponto muito relevante para aquilo que é o nosso entendimento das cidades como um todo. Eu conduzo uma disciplina chamada Evolução Urbana, aqui na Universidade de Brasília. Talvez a palavra evolução seja um tanto infeliz, mas a ideia é a compreensão da transformação das cidades ao longo do tempo. E, de alguma forma, o foco daquela disciplina dialoga com essa frase específica que ele nos traz, são várias frases, na realidade, que eu selecionei aqui para vocês, que seria o nosso ponto de partida. E ele diz: a história das cidades foi marcada pela história das técnicas de transporte e estocagem de bens, de informações e de pessoas, ou seja, a circulação de bens, informações e de pessoas. Este sistema de mobilidade constitui o núcleo das dinâmicas urbanas, desde a escrita até a internet, e talvez a gente pudesse até expandir para aquilo que seria o tempo pós-internet, que começa a se delinear de alguma forma dentro da complexidade cada vez maior desse tipo de estrutura de conexão. Então, ele comenta aqui aspectos que têm a ver com circulação, com mobilidade e com dinâmica. Como é que esses aspectos poderiam ser articulados? Talvez um ponto fundamental para a compreensão seja perceber que a vida urbana é dependente diretamente do movimento, que são aqueles aspectos de circulação que a gente comentava. Como é que as pessoas se movimentam no espaço? Como é que esse movimento acontece? Como é que esse movimento pode também ser compreendido como uma espécie de raiz daquilo que é a própria vida na cidade, vitalidade urbana, dinâmica urbana? Será que esse movimento seria uma estratégia também para perceber aquilo que nós, em tese, estamos sempre buscando nos projetos urbanos, que diz respeito a favorecer uma característica que seria nata à formação das cidades, na sua perspectiva área? Se sim, como compreender esse movimento? Como interpretá-lo? Como buscar estratégias que permitam que nós consigamos, por exemplo, identificar num sistema urbano onde o movimento é mais baixo, mais elevado, mais contínuo, mais rompido, onde o movimento pode ser mais estimulado ou menos estimulado. Como é que a gente poderia pensar em possibilidades de decodificação desse movimento? Então, nós podemos partir da ideia também que o movimento deve ser compreendido, e pode ser compreendido, obviamente, dentro de um conjunto de fluxos. Esses fluxos irão acontecer de acordo com diversos modos de deslocamento, que tem a ver, portanto, com o movimento, com a circulação. Nós podemos pensar no modo a pé, caminhabilidade, por exemplo. Nós podemos pensar no veículo particular individual, nós podemos pensar na bicicleta, no transporte público, nós podemos pensar em vários modos de processamento desse fluxo. E esse fluxo, para acontecer, precisaria também de um conjunto de suportes que seriam aqueles que legitimariam ou permitiriam que fisicamente, pensando no movimento numa perspectiva física, poderia acontecer. Então, esse fluxo precisaria de uma rede que permitisse, portanto, a distribuição desse movimento, essa rede composta por um conjunto de canais
passíveis de deslocamento, de modo que ali nós pudéssemos, portanto, percorrer certas partes, e já que o foco dessa apresentação é a cidade, partes de uma cidade que sejam fragmentos, que sejam numa perspectiva territorial, e vocês veem aí na apresentação um conjunto de imagens que buscam trazer a exemplificação das possibilidades de compreensão do que são. A rede num sistema urbano pode ser decodificada também num conjunto de elementos que, distinguidos, formam aquela base da circulação. Poderíamos pensar nas calçadas e faixas de pedestre, nas ruas veiculares, nas vias exclusivas para ônibus, túneis para o metrô, túneis para a VLT e daí por diante. Nós poderíamos pensar nesses canais observando, por exemplo, um conjunto de imagens de satélites de cidades ao redor do mundo, de trechos, pelo menos, das cidades, onde nós conseguiríamos perceber como se distribuem esses canais nessa rede desses sistemas urbanos distintos. E, aparentemente, a cada estrutura que nós observamos, nós poderemos identificar um conjunto de diferenças. Existirão redes, canais, circulações que são mais regulares, outras que serão mais irregulares, outras que se valem da existência da rua, outras em que a rua não aparece naquela leitura usual que nós costumamos experimentar, inclusive em nossas cidades, pensando no e Portugal, ou então numa situação excepcional como essa em Veneza, ruas, calçadas, fluxos, essas redes seriam os canais por onde passa o fluxo que resultará no movimento de alguma maneira. Uma questão essencial quando nós observamos a noção de rede é pressupor que essas redes urbanas são absolutamente interdependentes e conectadas, o que nos leva a um outro tipo de compreensão ou acepção, que é perceber o grau de relacionamento entre esses elementos constituintes da rede. Como é que essa rede está estruturada? E se eu imaginar uma cena como aquela de Trecho de Paris, em que há um conjunto de estrelas na rede estabelecida, aquilo gera um tipo de conexão. Se eu passo para outra imagem que era de Belo Horizonte, por exemplo, nós temos um outro tipo de conexão, uma espécie de tabuleiro de xadrez, em cima desse tabuleiro uma super malha de eixos diagonais. Ou seja, há caminhos distintos, há relações distintas que precisam ou que podem ser decodificadas em favor desse tipo de movimento que nós estamos buscando. Se houver uma fragmentação na rede, isso traz um tipo de impacto. Se houver uma rede que seja muito mais cheia de capilaridade, isso traz um outro tipo de hierarquia. Nós podemos pensar a rede como algo que vai favorecer ou restringir essa liberdade de deslocamento, e até aproveitando o título, se eu não me engano, da disciplina que tem a ver com a cidade justa, nós podemos até imaginar que certos tipos de redes favorecem a circulação dos cidadãos, enquanto outras restringem. Obviamente, isso não vai efetivamente ser o responsável maior pelo movimento, mas é um dos fatores que precisaria ser considerado, portanto, na compreensão do movimento enquanto uma forma de expressão da dinâmica urbana, como eu havia comentado anteriormente. O que acontece, por exemplo, em áreas urbanas muito movimentadas? Se nós considerarmos o contexto de Lisboa em que vocês estão ou vivenciando ou trabalhando, quais são os tipos de usos mais recorrentes em áreas em que há muito movimento? Quais que são as alturas das edificações, os estados de conservação dos edifícios, como é que acontece a dinâmica de criminalidade? Será que áreas mais movimentadas têm um perfil distinto daquelas áreas que são pouco movimentadas? Onde é que ficam as áreas residenciais prioritariamente? Claro que as cidades são diferentes, os contextos são próprios, mas existem certas recorrências que parecem ser constantes em qualquer lugar ao redor do mundo, independente de matrizes culturais próprias. Obviamente, isso é um dos eixos, existirão outros, mas que nós podemos tentar compreender como é que isso se processa na própria estruturação da cidade. Uma minha promessa para essa apresentação, tanto espero conseguir trazer essa leveza da compreensão da sintaxe, talvez nós pudéssemos assumir que o movimento poderia ser lido como uma espécie de alegoria ou metáfora da própria vida urbana, em que a decodificação dos níveis de movimento seria um caminho para perceber vários aspectos que têm a ver com a vida urbana, compreendendo, portanto, como se processa essa relação entre espaço e sociedade. Se o movimento é uma metáfora, como é que o movimento pode, de alguma maneira, nos ajudar a perceber melhor, a explorar melhor, a projetar melhor? Pelo menos como se fosse uma das camadas, e eu faço sempre essa ressalva,
porque nós não estamos assumindo aqui que a vida, a realidade urbana em si é exclusivamente pelo movimento, claro que não, mas seria um dos fatores que os estudos têm demonstrado desde a década de 70 no campo da sintaxe, o quanto a compreensão desse movimento nos ajuda naquilo que é a investigação da cidade, pelo menos nesse recorte que nós estamos tratando aqui. A questão é que talvez o interesse da pesquisa não seja exatamente, ou do projeto, não seja exatamente do movimento em si, mas daqueles aspectos que, relacionados ao movimento, podem alargar a nossa compreensão do que é a vida urbana de alguma maneira. Claro que se o seu foco for uma perspectiva mais de engenharia de tráfego, de mobilidade mais direta, certamente seria um movimento enquanto quantificação, mas talvez o seu foco seja uma leitura de usos do solo, talvez a sua interpretação considere questões de preservação patrimonial. Se for esse caminho, como é que nós podemos utilizar o movimento como se fosse um mote para a interpretação? Então, eu faço essa introdução para avançar aqui em 3 conceitos que, para mim, são fundamentais para a compreensão da sintaxe do espaço. Antecedem, mas são a própria sintaxe do espaço, ou sintaxe espacial, de outra maneira. O primeiro deles é morfologia. Morfologia é o estudo da forma. E quando nós falamos aqui em movimento, nós estamos buscando entender, a partir do estudo da forma da cidade, como é que esta forma específica traz impactos para o movimento e como esse movimento pode se relacionar a um conjunto de instâncias da vida urbana de alguma maneira. Literalmente, morfologia é o estudo da forma. Vocês encontram aí no slide qual a remissão é um termo criado ainda no século XVIII por Goethe, dentro de uma compreensão que era vinculada à biologia, mas que posteriormente migrou para as artes, para a geografia e, na sequência, para a arquitetura. Podemos seguir esse trajeto. Um outro aspecto essencial, aliás, dentro ainda da morfologia, pensarmos nesses elementos da forma. Um outro conceito fundamental é entender as cidades que nós estamos interpretando como sistemas, em que esses sistemas são os nossos objetos de interpretação, mas que se valem, acima de tudo, da compreensão de que todos os itens que constituem esse sistema estão diretamente interconectados ou relacionados. No fundo, o sistema seria um objeto em que há uma série de relações de interdependência. E essas relações de interdependência, se observadas, se quantificadas ou se qualificadas, podem nos auxiliar nessa percepção do trajeto entre movimento e alguns aspectos da dinâmica urbana. Então, é pensar, acima de tudo, o sistema enquanto um conjunto de interdependências. Quando vocês falam, por exemplo, numa análise, numa rede urbana de uma cidade específica, é um sistema. Quando nós falamos de uma interpretação, por exemplo, de uma ilha completa, a rede de caminhos também pode ser um sistema. Os sistemas, no fundo, são os nossos recortes, as nossas escolhas de interpretação, assumindo que nesses recortes haverá necessariamente um conjunto de relações de interdependência, e na hora que nós fizermos o recorte, outras relações com outras instâncias ou outras escalas serão necessariamente perdidas, mas o fundamental é assumir essa compreensão, portanto, vinculada à ideia das relações. Então, o sistema pode ser desde um pequeno assentamento, esse Alcântara aqui no Brasil, numa imagem já um pouco antiga, mas que contempla essa ideia do que seria uma rede urbana completa, outros exemplares de pequenas cidades brasileiras ou um pouco maiores, em que a gente observa sistemas de tamanhos distintos, em que o principal, obviamente, nós temos em conta aqui essas questões relacionais até algo maior como Goiânia, uma das principais metrópoles brasileiras. O município é a sede de toda uma região metropolitana, em que é difícil, até por essa distância que nós estamos da imagem, perceber claramente como é que é a rede de caminhos. E o terceiro eixo fundamental, o terceiro conceito essencial da nossa compreensão é a noção de configuração. Em vários livros, na literatura, é comum nós encontrarmos morfologia e configuração até utilizadas como palavras sinônimas. Eu, particularmente, prefiro distingui-las na noção de que configuração é o estudo das relações de interdependência, portanto, tem a ver com o sistema, mas tendo em conta uma perspectiva morfológica. Então, seria o estudo dos elementos que compõem a forma de um determinado sistema, que é a nossa cidade, a partir da compreensão relacional. Se nós voltarmos ao termo morfologia, no início, na sua criação, de fato, a acepção era absolutamente relacional. A ideia de estudar a forma valia-se do princípio das relações que, associadas, gerariam um determinado sistema vivo naquela altura de concepção. Mas me parece que o termo morfologia, com o tempo,
foi perdendo um pouco a obrigatoriedade dessa concepção mais vinculada a uma perspectiva relacional, e existem vários estudos morfológicos que são mais de distinções tipológicas, até num viés prioritariamente analítico e não exatamente relacional, como aquele que a gente deseja aqui nessa concepção. Então, pensemos nesses três conceitos básicos: morfologia, sistema e configuração, acrescentados àqueles que eu havia comentado antes da relação entre movimento e aspectos da dinâmica urbana, para avançarmos um pouco mais nessa decodificação da cidade, ou decodificação dessas relações, pensando no que seria o poder do espaço e, de alguma forma, como é que o espaço pode nos ajudar a identificar certas questões da sociedade, o que nos leva para o terceiro item da nossa exposição. Então, eu queria que vocês pensassem de uma maneira muito singela. Obviamente, nós não temos como fazer uma análise mais detalhada por conta do nosso tempo, mas serve como ponto de partida para algumas questões. Por exemplo, se eu falo de morfologia como estudo da forma e penso nas relações, e vejam, embora esteja fazendo antecipações daquilo que será a sintaxe, são aspectos que dizem respeito a projeto, dizem respeito a concepções e análises distintas em várias ferramentas e abordagens que vocês da turma devem estar trabalhando ou tratando. Então, imaginem que perceber sistemas distintos, perceber formas distintas, começa a nos colocar alguns tipos de dúvidas. Por exemplo, se eu observo uma malha que é um grande tabuleiro de xadrez, ou então uma malha que tem uma forte irregularidade dentro de ações de um planejamento mais global, como aqui vocês enxergam um trecho do Distrito Federal de Brasília, a capital brasileira, nós podemos nos perguntar, digamos, se esse tipo de desenho traz algum tipo de impacto para a sociedade que está aí vinculado à sociedade que gera ou que produziu esse espaço. É uma relação de efeito, como eu comentei, não exatamente numa perspectiva terminativa, como eu vou pontuar mais na frente. Vejam Brasília, observem aqui Porto Velho, no estado brasileiro de Rondônia, é uma capital brasileira praticamente estruturada no único e grande tabuleiro de xadrez, mas isso vai atravessando diversas escalas de cidades. Observem o desenho e a estruturação que alcança até os mínimos assentamentos, são estruturas urbanas consideradas municípios dentro da realidade política administrativa brasileira, estruturadas como tabuleiros de xadrez ou como tendo por base essa geometria mais rígida. Então, um primeiro tipo de desenho específico, um primeiro tipo de estruturação daquelas relações que eu havia comentado. A gente pode pensar no outro agora, diante da ideia das malhas irregulares, que na literatura será encontrada como malha orgânica, alguns, entre aspas, vão chamar de uma malha mais tradicional, apesar de toda uma crítica que existe a essa leitura, porque as ações mais regulares e mais irregulares atravessam toda a formação de cidades no tempo e no espaço, inclusive, mas qual que seria, portanto, o tipo de desempenho, se a gente pensar no movimento, voltando àquela nossa palavra inicial, de uma solução como essa? Aqui nós estamos vendo o trecho da zona norte do município de São Paulo, assentado sobre um relevo bastante relativamente acentuado, com morros, o que permite ainda a ocupação. Aqui a cidade de Salvador, primeira capital brasileira, observem a irregularidade geral do traçado. Ouro Preto, uma das expressões máximas do período colonial na região de Minas Gerais, em que o sistema de caminhos, os canais de deslocamento, por exemplo, praticamente se estruturam na lógica das curvas de nível dentro das ideias das cumeadas e dos vales, conforme o processo de ocupação territorial. Será que esse tipo de desenho traz um impacto distinto em relação àquele movimento que eu comentava no início e, portanto, poderia trazer efeitos distintos em relação às questões vinculadas a dinâmicas sociais? Então, a gente se coloca sempre ainda nessa altura como espécies de dúvidas, e vocês estão observando aí que atravessa vários tipos de escalas. Talvez esses dois paradigmas da regularidade e da irregularidade, ou esses dois tipos principais, precisem também ser confrontados com as expansões e complexidades que esses tipos de desenhos têm acontecido na medida em que as cidades se expandem e que o mundo urbanizado se torna progressivamente maior. Faz poucas décadas que a população urbana no mundo passou à população rural, o que traz quadros de crescimento dessas entidades entendidas como cidades cada vez maiores, obviamente com distinções ao redor do mundo, mas que nos levam à compreensão, por exemplo, dos efeitos hoje da dificuldade em identificar claramente uma estrutura como regular ou irregular, mas algo que vai num caminho muito mais complexo, por exemplo, como a coxa de retalhos. Aqui é a cidade brasileira de Uberlândia,
percebam que praticamente todas as partes da cidade têm algum grau de planejamento, entretanto, parece não haver uma clara articulação entre as partes. Não é que a cidade precisasse ser igual, ter um único tipo de desenho, obviamente não, pela própria complexidade social, mas certamente seria muito importante ter claras costuras entre as partes da cidade para que as questões de movimento, voltando sempre ao termo inicial, pudessem ficar mais evidentes ou mais consistentes dentro daquilo que seriam os tipos de efeitos que nós poderíamos prever. Olhem aqui um outro trecho de cidade brasileira, também na lógica da coxa de retalhos, e que vai dialogar entre estruturas, inclusive trechos mais regulares e mais irregulares, como aqui no Rio de Janeiro, em que é possível percebermos as áreas de favela e as áreas que não são aparentemente favela, pontuando boa parte aqui da área central para a zona sul do município. Aqui, Belo Horizonte, que vocês viram um trecho central, percebam a diferença do que é o planejamento do final do século XIX com a mancha urbana mais completa do que é hoje, se eu não me engano, a quarta ou quinta maior estrutura urbana no país. Então, vejam essas possibilidades de compreensão da coxa de retalhos que acaba derivando para um outro caminho, que são os efeitos da fragmentação e da descontinuidade. Vejam, eu falava em movimento, agora eu falo dos tipos de desenhos e como esses tipos de desenhos podem trazer certos tipos de impactos para o movimento, como a gente avança um pouco mais adiante. Observem que quanto maior o sistema, naturalmente mais difícil existir uma espécie de continuidade da mancha urbana. Aqui é parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vejam como a cidade se distribui, obviamente, os efeitos geomórficos, os efeitos das características de relevo, com a Bahia, com as montanhas, são aspectos que definem o grau de fragmentação. Aqui também em Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, isso tudo faz parte de um município com parte do continente, mas há dunas, lagoas, morros, e isso gera naturalmente uma quebra dessa rede. Quais que são os impactos dessa quebra? Mas o que me chama muita atenção na compreensão das cidades brasileiras, que é o nosso foco, é o foco aqui da própria apresentação, pelo menos em termos de exemplo, é que esses parâmetros, tanto de coxa de retalhos quanto de fragmentação, vêm se repetindo em todas as escalas de cidade, inclusive nos pequenos assentamentos que têm uma população de menos de 5.000 habitantes. Então, vejam aqui graus distintos de descontinuidade em estruturas que, numa cidade grande, talvez fossem menores, inclusive, do que alguns bairros. Quais que são os tipos de impactos? Essas diferenças trazem uma série de perguntas, e essas perguntas, me parecem, precisam ser colocadas quando a gente quer projetar e compreender a cidade e pensar, portanto, por exemplo, que diferentes formas de articulação podem, portanto, que podem trazer perguntas como essas diferentes formas e essas diferentes articulações de espaços, de elementos constituintes dos sistemas urbanos, podem, sendo identificados, nos ajudar a compreender aquelas questões de movimento que eu havia pontuado anteriormente. Que aspectos morfológicos podem ser adotados para diferenciar as cidades? Claro que a gente pode diferenciar numa perspectiva mais geométrica, direta, observando e vendo as diferenças, mas parece que o foco sempre deve ser, além dessas diferenças geométricas, alcançar quais que seriam os possíveis impactos sociais dessas distinções, se é que existem. Então, como eu coloco como introdução, essa apresentação como uma espécie de introdução, dúvidas para que nós pensemos o quanto o nosso gesto de projeto, o nosso gesto de compreensão pode afetar aquilo que é a compreensão do que seria uma determinada dinâmica urbana dentro daqueles parâmetros escolhidos para investigação. Nós podemos pensar nesse caminho se é possível fazer essa vinculação entre certas questões morfológicas e dinâmica urbana. É possível? É possível que nós compreendamos, por exemplo, os impactos das distribuições de cheios e vazios. Uma cidade é um desenho urbano com muitos vazios e poucos cheios, tem certos tipos de efeitos para a aglomeração, para o movimento, para a dinâmica urbana. Os tamanhos das vias, os tamanhos dos segmentos, os tamanhos das quadras, a existência de uma linearidade maior numa estrutura muito mais vinculada, por exemplo, àquela noção de uma árvore, uma folha. Será que isso traz certos tipos de impactos? Pensando nos tamanhos, será que as densidades dos elementos constituintes dessa rede, pensando em forma, podem afetar as questões de vida na cidade, o formato dos quarteirões, o formato dos lotes, os padrões identificados, as quantidades de conexões, os processos de expansão? Como é que a leitura morfológica pode contribuir? Como é que esses quadros distintos, como vocês podem ver aí dentro de algumas categorias, podem nos fornecer informações? Então, talvez a grande questão seja nós pensarmos ou nós partirmos daquela noção que,
como arquitetos e urbanistas, estamos sempre pensando o espaço, pelo menos numa perspectiva neutra, se é que é possível, eu acho impossível, mas vale pelo menos como discurso, nós estarmos pensando o espaço que possa trazer o melhor tipo de retorno para a sociedade. Mas muitas vezes, se nós não compreendermos como é que esse espaço e sociedade se relacionam, talvez aquela nossa intenção inicial de um tipo de desenho, pensando num tipo de desempenho, aconteça exatamente no caminho inverso. Ou seja, se nós conseguíssemos entender um pouco mais essa relação espaço-sociedade, podendo, inclusive, ou devendo, inclusive, entender que o espaço é uma instância social, sociedade entendida numa perspectiva mais ampla, o que é que nós podemos encontrar? O que é que nós podemos identificar? Quando nós observamos as relações entre os elementos constitutivos do espaço, vocês estão enxergando aí parte de Brasília, a esplanada dos ministérios, a área simbolicamente mais relevante desse sistema urbano, o que é possível depreender resultante das distâncias, resultante dos afastamentos, resultante da maneira de articulação dessa parte da cidade com o restante da cidade? Será que é um trecho mais para ser visto? Será que é um trecho mais para ser percorrido? Como é que isso pode acontecer em termos, pensando nessa ideia de introdução das compreensões morfológicas e como essas compreensões podem nos favorecer na ideia de gerar um espaço urbano melhor, que me parece o propósito sempre quando nós estamos tentando projetar, intervir para produzir certos tipos de benefícios para quem esteja ali utilizando, morando, frequentando o que for. Será que aquele desenho da área central de Brasília, que é absolutamente distinto dessa zona de Lisboa, será que essa distinção traz impactos também? E dentro dessas perguntas, como é que nós podemos tentar diferenciar essas distinções dentro de estruturas que vão dos polos de maior regularidade ou irregularidade, atravessando aqueles vários caminhos de complexidade que eu havia comentado anteriormente? O cuidado nesse tipo de discurso é o que nós estamos pensando aqui no poder do espaço, que é o título da apresentação, muitas vezes mal entendido ou muitas vezes é equivocadamente percebido como se o espaço tivesse um poder de determinar, e não é exatamente esse o ponto que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando e o que nós estamos construindo em termos de significado é a percepção de como o espaço afeta, de como o espaço traz efeitos e como esses efeitos podem ser melhor ou pior aproveitados dentro daqueles que sejam os propósitos vinculados à intervenção que nós estejamos fazendo no espaço urbano. Quando a gente pensa nessas distinções, nós precisamos observar o que isso tem a ver diretamente com essa relação entre determinar e afetar. Determinar é muito mais como um elemento gerador, e não exatamente esse o propósito, mas sim ter efeito sobre dentro das definições que, inclusive, são colocadas aí. Então, o que nós estamos buscando é o papel do espaço na ideia dos efeitos do espaço. Se nós dominarmos, ou se nós compreendemos, pelo menos melhor, quais que são esses efeitos do espaço, talvez nós consigamos, por um lado, projetar melhor pensando no futuro, ou, por outro lado, decodificar melhor aquilo que aconteceu no passado em termos de processo de ocupação espacial, de ocupação a partir da sociedade. Nessa leitura, me parece muito relevante sempre trazer aquilo que se chama de análise dimensional da arquitetura, ou análise de aspectos da arquitetura. O professor Holanda é um dos criadores dessa abordagem, junto com os professores Maria-Helene Kursdorff e Günter Kursdorff, para citar alguns, que se valem do princípio configuracional, ou seja, da observação das relações que existem entre os elementos que constituem uma determinada forma de cidade, pensando no sistema urbano propriamente dito, e em como essa configuração pode trazer uma série de efeitos. Esses efeitos, na ideia, portanto, do espaço como trazendo efeitos, do espaço como afetando, esses efeitos podem ser de natureza funcional, esses efeitos podem ser econômicos, podem ser bioclimáticos, podem ser expressivos simbólicos, topoceptivos, sociológicos copresenciais. Eu utilizo aí os termos que vocês vão encontrar na literatura com alguma frequência. Ou seja, nós podemos pensar nas relações que existem, e não só no movimento, que seria esse último item vinculado às questões sociológicas ou copresenciais, mas nesse conjunto de outras camadas que, se decodificadas, podem nos ajudar a pensar melhor o que é essa lógica espacial. Quando a gente observa trecho aqui da área central de Ouro Preto, observem a irregularidade do traçado,
quais que são ou quais que seriam os impactos depreendíveis, digamos assim, de uma estrutura como essa sentada dentro de certas características de relief. É óbvio que a gente observa prioritariamente aqui a malha viária por ser aquele elemento morfológico, mórfico, mais permanente no tempo. Nas escolas de geografia, geografia humana, geografia urbana, a malha tem um papel crucial por ser aquele item mais permanente. Em sequência, portanto, as edificações, que sofrem transformação, mas num tempo relativamente mais curto, e, por fim, os usos, que seriam os mais efêmeros, pensando nessa tríade de elementos morfológicos básicos, e a gente também se vale desse aspecto, considerando a permanência, a longevidade da malha viária como item crucial para a decodificação. Vejam as malhas distintas e vejam como podem, portanto, contribuir para a nossa compreensão do que é que são essas relações de movimento. A Xé, e aqui citando o Mará, vai definir as cidades como aglomerações de indivíduos que não produzem seus meios de subsistência e atribui a urbanidade ao potencial de interação entre indivíduos conferido pela rede de transportes e de comunicações. Essas aglomerações se organizam em padrões diferenciados de assentamentos. Pensemos nas formas distintas, nos tipos distintos que eu havia comentado, que podem promover ou repelir atividades de acordo com seus aspectos de localização e configuração como relações, que diz respeito às relações de interdependência entre as partes constituintes de um sistema. Utilizando essa citação, a gente reforça aquela ideia do movimento como uma alegoria para pensarmos certas características da forma urbana. Agora, como é que a gente investiga o espaço? Como é que a gente usa esses princípios previamente para avançar para aquilo que a sintaxe vai oferecer como estratégias fundamentais aí para a compreensão? Eu diria que é importante que a gente tenha em conta as heranças da sintaxe. Essas heranças têm a ver com esse discurso que eu estava construindo até esse momento, mas tem a ver com um conjunto de inspirações em vários outros campos de conhecimento. A imagem que aparece aí para vocês é uma ilustração antiga da cidade de Kaliningrado, Königsberg, que tornou-se famosa, pelo menos numa compreensão matemática, por um certo enigma específico que dizia respeito ao seguinte: seria possível atravessar as 4 partes da cidade, utilizando as 7 pontes existentes na altura, num único percurso que não repetisse nenhuma das pontes? E foi o matemático Leonhard Euler que, a certa altura, isso no século XVIII, resolveu o enigma, que no fundo foi dizer que era impossível aquilo acontecer. Só que a grande questão da solução desse enigma, menos pelo que foi a solução em si, mas sim pela estratégia que ele adotou para decodificá-lo, que foi desconsiderar qualquer relação de distância que havia entre as partes da cidade e as pontes e assumir uma simplificação extrema do sistema urbano como se fosse um conjunto de nós, que seriam as 4 partes da cidade, e as pontes, uma série de arcos conectando essas partes da cidade. Isso se consolidou no tempo como uma leitura não geométrica, mas sim topológica do sistema urbano, ou seja, uma leitura que se valia para resolver o problema das relações e não exatamente das dimensões específicas. Essa lógica dita topológica, embora eu tenha feito uma oposição para a geometria, na realidade a topologia é um ramo da geometria, mas é muito importante para o nosso campo porque prioriza a discussão relacional, prioriza a compreensão da relação entre os elementos constituintes de um determinado sistema urbano, e a base está exatamente aí. Essa é a base tanto do que é a concepção básica da sintaxe, quanto da própria lógica da internet hoje em dia, estruturada nas redes e nas associações entre os vários elementos constituintes. Essa é uma das heranças cruciais. Vejam aqui o que é uma simplificação de um sistema num grafo, como nós dos elementos constituintes e os arcos que vão estabelecer as pontes entre esses elementos constituintes. Vocês estão vendo aí vários exemplos de simplificação de objetos como, portanto, grafos, que ressaltam as relações e não exatamente os tamanhos desses elementos constituintes. Outro aspecto fundamental, e aí vinculado à ideia das relações, é que a topologia é entendida como as leis de conexão e de posições relativas, ou seja, as leis que, no final das contas, vão se valer de como os itens estão costurados e como essa costura vai dar certo tipo de significado, voltando aí, por exemplo, àquela ideia do sistema que eu havia comentado. Uma outra herança essencial tem a ver com Goethe, que eu havia comentado nesse livro, A Morfogênese, normalmente traduzido das plantas, em que ele traz, a certa altura, o seguinte princípio: pensando e analisando plantas. Era uma leitura biológica, digamos, de Goethe, que é um polímata dentro dos vários campos de conhecimento que dominou. Mas, a certa altura, ele escreve o seguinte:
Quando nós nos apercebemos dos objetos naturais e, sobretudo, dos objetos vivos, de modo que desejamos proporcionar uma compreensão do conjunto do seu ser, uma das estratégias básicas é a dissociação das partes, que é o próprio pensamento analítico, de alguma forma, o pensamento da quebra daquele ser vivo em suas partes. Mas ele ressalta que isso traz alguns inconvenientes, porque depois que você quebra esse ser vivo em partes, você já não consegue devolver-lhe a vida. E o que ele vai avançar na discussão é a seguinte: ele percebe ou ele compreende que é fundamental, sim, a dissociação como estratégia de conhecimento, mas é muito relevante que, para perceber a vida desses seres que ele estava especificamente trabalhando, não deixar de lado aquilo que seriam as relações que só seriam percebidas observando o ser vivo íntegro, completo, das relações entre as partes daquilo que seriam os órgãos componentes, no caso das plantas, do caule, das folhas, das raízes, daí por diante. E sugere que um novo termo fosse dado para essa compreensão, que seria uma compreensão relacional do sistema completo, que é a própria leitura morfológica, que ele denomina morfologia. Ou seja, surge nessa concepção que é mais biológica, depois avança para aquilo que seria uma interpretação artística, avança para a geografia, para a história, e a certa altura, com o surgimento da disciplina urbana, o urbanismo no século XIX, penetra principalmente atrelada àquilo que vão ser as heranças geográficas vinculadas à formação de boa parte desse pensamento. Então, aqui eu destaco a distinção entre geometria e topologia. Só queria reforçar que, no final das contas, a topologia é, sim, um ramo da geometria, mas a gente tende a tratar de modo diferenciado só para distinguir melhor o que é que são esses dois caminhos próprios. Mas vamos lá. Dentro desse percurso, a gente tem consolidados, pelo menos era essa a minha intenção, alguns dos princípios básicos que vão servir de base para aquilo que é a formação da sintaxe do espaço, e eu avanço aqui para o fechamento, pensando naquilo que é uma apresentação da sintaxe. No final, nós estamos lendo relações de causa e efeito, nós estamos pensando em questões de movimento, nós estamos pensando nos efeitos da arquitetura nesse movimento como uma espécie de alegoria, mas que nós precisamos de certos tipos de estratégias de decodificação, e é isso que a sintaxe do espaço, de alguma maneira, vai nos oferecer. Vai oferecer caminhos para ler o sistema, e em que esses caminhos se valem da decodificação daqueles canais que eu havia iniciado a apresentação, tendo em conta uma compreensão de barreiras e permeabilidades, aquilo que pode ser percorrido livremente no sistema urbano em oposição àquilo que tem restrições, que nos leva a perceber como certos tipos de padrões espaciais podem, portanto, ter efeito sobre o movimento e, portanto, sobre certos tipos de elementos vinculados àquilo que é a própria vida urbana, conforme a associação inicial que era a intenção dessa apresentação. É muito importante que a gente não pense aqui em estruturas mais planejadas e menos planejadas, ou intencionais e não intencionais. Todo espaço é intencional. Eu lembro que há pouco tempo, numa apresentação da professora Maria Elaine Kosdorff, ela comentava aqui que o ser humano é intencional. Há sempre intenção, não há dúvida sobre isso. A grande questão é se essa intenção causa certos tipos de efeitos que vão ter uma ordem muito mais explícita e facilmente legível, normalmente baseando-se numa geometria mais simples, ou se terá uma ordem implícita que exige mais recursos para a decodificação. E quando eu penso em ordem explícita e implícita, eu imagino, digamos, o desenho do plano piloto de Brasília ou uma estrutura de uma favela brasileira naquele contexto subindo uma determinada elevação. O quanto a gente precisa de mais esforço até para decodificar essa estrutura que tem, sim, uma ordem, só que é uma ordem implícita, resultante de um conjunto de intenções mais localizadas em oposição a uma intenção mais abrangente. Vejam aqui alguns exemplos de sistemas urbanos decodificados a partir da sintaxe do espaço. O que vocês estão observando são chamados mapas axiais ou mapas de segmentos, mas o importante sempre é perceber que esses mapas são materializações ferramentais, são modelagens que se valem de toda essa construção teórica, conceitual, que eu venho fazendo desde o início da apresentação. Ou seja, a sintaxe do espaço é uma teoria, há um conjunto de ideias, de subsídios conceituais que servem de base para a delimitação de procedimentos que devem ser aplicados para a modelagem utilizando a sintaxe, e há uma série de ferramentas que permitem esse tipo de decodificação. Então, é nesse caminho que nós construímos, portanto, a percepção da sintaxe
não como um mapa axial, mas como um corpo teórico, um corpo metodológico, um corpo ferramental, em que a ferramenta está aí. Por exemplo, vocês estão vendo nesse momento um mapa que representa uma certa variável de facilidade de trajeto. As áreas mais vermelhas são aquelas que potencialmente são mais prováveis de serem os trajetos principais desse sistema urbano. Se eu falo em trajetos principais, eu estou falando em movimento. Se eu estou falando em movimento, eu posso associar um conjunto de outras informações, como dados de uso do solo, dados de hierarquia viária, dados de densidade construída e daí por diante. Então, a possibilidade de fazer esse tipo de associação. Aqui o mapa... desculpem. O mapa de Salvador, na Bahia, aqui o mapa de Campo Grande, no Mato Grosso, aqui o mapa do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, numa das representações mais recentes que a gente tem, observando a decodificação do que são aqueles canais buscando a interpretação do movimento. Então, a sintaxe é essa abordagem que tem um corpo teórico, um corpo metodológico, um corpo ferramental, também é conhecida como teoria da lógica social do espaço, análise sintática do espaço ou teoria da sintaxe do espaço, da sintaxe espacial. Vocês vão encontrar traduções diferenciadas para o termo original em inglês. Há alguns livros básicos do grupo criador, como esse The Social Logic of Space, de Bill Hiller e Julian Hanson, é um dos básicos. Na perspectiva urbana, posteriormente, Spaces the Machine, de Bill Hiller, exclusivamente na perspectiva da cidade, e depois de Julian Hanson, numa leitura mais residencial, digamos assim, no processo de decodificação de casas, moradias, habitações, permitindo, portanto, aquela leitura da escala de abordagem associada à sintaxe. As heranças são diversas, o que eu havia comentado anteriormente atravessa questões da própria revolução científica vinculadas à biologia, à matemática, à geografia, à sociologia, mas é clara uma filiação gramatical e eu gosto sempre de fazer uma alegoria. Por exemplo, se eu imagino aqui uma determinada palavra, considerando anagramas, e eu sempre trago esse exemplo historicamente, eu acho que quando eu fiz a primeira palestra a convite de Rosália já são 10 anos do nosso primeiro contato, ainda em 2012, eu já trazia esse exemplo da palavra rápido, que eu acho muito ilustrativa, em que essas 5 letras estruturadas nessa ordem, ou seja, nessa relação em que o R está conectado ao A, o A está conectado ao P e daí por diante, surge uma palavra que, quando apareceu aí para vocês, certamente de imediato surgiu uma imagem na cabeça de cada um. Mas, entretanto, se eu alterar a posição ou as relações entre essas letras, a palavra muda e o sentido também. Então, vejam a distinção simbólica ou semiótica, o que for, vinculada ao significado dessas palavras, todas com as mesmas letras, ou seja, o que importa aparentemente aqui são as relações entre as letras para produzirmos os significados e não exatamente as letras em si. A gente poderia até pensar na classificação tipológica, mas não é esse o mais relevante, pelo menos nesse percurso que nós estamos seguindo, e muito mais na ideia das conexões, como é que as conexões dão significado. Vejam, optar, prato, porta, prato, topar, trapo, tropa, são palavras que têm sentidos absolutamente distintos. Se eu posso fazer isso numa concepção, pensando em palavras, se eu imaginar salas ou recintos em um edifício, mantendo as mesmas unidades ou os mesmos elementos, vejam aí os espaços de AF, alterando as relações entre esses espaços, eu terei certamente vivências espaciais totalmente distintas. Imaginem aqui que, nesse primeiro caso, se o A é quem faz o acesso, portanto, à rua, a posição mais segregada, mais isolada é F. Se eu pensar numa lógica corporativa talvez mais tradicional, certamente o chefe desse ambiente estaria na posição F depois de um conjunto de filtros. Se eu imaginar, por outro lado, uma leitura corporativa mais integrada, mais contemporânea, talvez o chefe estivesse, num desses outros exemplos aqui, numa posição mais central. E daí por diante, ou seja, mudando as posições, alterando as relações, eu passo a ter significados diferentes em relação a isso. Imaginem e associem com aquela ideia dos padrões espaciais distintos, com malhas mais irregulares, com tabuleiro de xadrez, o quanto as alterações podem trazer significados próprios. Se eu levar agora como exemplificação para um contexto urbano, pensando num sistema mínimo, em que esses eixos verticais e horizontal fossem, portanto, uma malha viária, observem a relevância, nesse caso 1, do eixo horizontal. Todos os percursos necessariamente precisariam passar
por esse eixo horizontal, falando num sentido talvez abstrato ainda, de todas as rotas possíveis de deslocamento de qualquer origem para qualquer destino, para fazer um diálogo, inclusive, com questões de mobilidade. Esse eixo horizontal é crucial. Caso seja interrompido, eu passo a ter dois sistemas, não consigo mais ter a comunicação entre as duas partes da cidade. Quando eu avanço um pouco mais e reorganizo essas relações e passo a ter dois eixos horizontais, vejam, se os eixos horizontais continuam sendo muito relevantes, mas se um deles tiver uma interrupção, eu continuo tendo ainda acesso ao sistema completo, percorrendo um pouco mais, obviamente, no meu trajeto, mas já uma, digamos, relativização da relevância desse elemento horizontal. Ou seja, mantendo os mesmos elementos, mas alterando as posições, isso gera desempenhos potenciais distintos, pensando nessas questões que eu havia comentado aqui, de, por exemplo, todas as rotas possíveis de qualquer origem para qualquer destino. Cada sintaxe, cada, portanto, posicionamento, relacionamento, cada nova função que eu dou de acordo com esses rearranjos, geraria essa nova função, um novo tipo de desempenho. Eu gosto muito de fazer uma associação dessa ideia com a frase de Kostoff, que é, ou que foi, aliás, um historiador da cidade muito dedicado à perspectiva morfológica, quando ele comenta o seguinte: por que alguns espaços públicos historicamente são capazes de engendrar interação social, enquanto outros a desencorajam? Obviamente, a resposta para essa pergunta é muito ampla. Existem vários fatores que afetam e podem justificar, mas talvez um dos fatores esteja exatamente aqui, na maneira pela qual as partes da cidade estão organizadas, pensando nessa decodificação e simplificação da malha, de modo que favorece que certos tipos de espaços, certas áreas, tenham um potencial maior de movimento em oposição a outras áreas que seriam mais segregadas, ou seja, seriam mais difíceis de serem alcançadas a partir de todas as origens e todos os destinos. Bill Hillier e Juliane Hanson usam esse modelo adaptado para falar aquilo que seria a lógica do movimento natural. Em síntese, esse movimento natural pode ser compreendido como um movimento naturalmente previsível a partir da configuração da rede de caminhos de um sistema urbano. Vejam essas situações aí, A e B. Se forem pequenas cidades, na situação A, imaginem a importância desse eixo horizontal que nós temos para todos os deslocamentos de qualquer origem para qualquer destino. É de se pressupor, como aquele exemplo anterior que eu havia comentado, que se eu criar uma interrupção aqui nesse eixo horizontal, passo a ter dois sistemas. Se eu fosse falar em potencial de movimento, certamente é mais provável encontrar um movimento maior no eixo horizontal do que nesses eixos verticais perpendiculares ao primeiro. Na medida em que essa malha começa a se tornar mais complexa, a leitura das diferenças deixa de ser tão polarizada e nós começamos a ter uma distribuição maior, que, utilizando certos recursos matemáticos, seria possível prever isso que seria o movimento potencial. A questão assumida é que a configuração lida, por exemplo, por meio da malha viária, seria capaz de condicionar ou ter um efeito primário sobre o movimento. Esse movimento teria um efeito sobre atratores, por exemplo, certas distribuições de uso vão acontecer diretamente vinculadas ao movimento, comércio, serviço, certas instituições tendem a ser localizadas em áreas com maior movimento porque aproveitariam esse potencial. E, obviamente, quando isso começa a acontecer, há também um efeito terciário, o efeito secundário seria o movimento atraindo certos usos, para pensar em usos, mas esses usos podem atrair mais movimento e o que acaba gerando, por fim, uma alteração na própria configuração para facilitar o deslocamento para essas áreas que já têm um movimento maior. É aquilo que a gente tem chamado de ciclo virtuoso do movimento, vinculado a essas características da malha viária. Então, a rede de caminhos, a rede de deslocamentos, pensando naquelas primeiras lâminas que eu havia colocado no início aqui da nossa exposição, teriam um certo potencial para concentrar ou restringir os fluxos, estabelecendo certas hierarquias, produzindo uma rede de diferenças que podem ser confrontadas com várias questões associadas à vida na cidade, à dinâmica urbana de alguma maneira. Quando vocês observam esses mapas, são todos mapas chamados de axial, porque são representações lineares processadas. Essas representações vão calcular todas as possibilidades de percurso de todas as origens a todos os destinos, e fazendo esse tipo de cálculo, será possível decodificar
quais áreas são potencialmente mais acessíveis em oposição às áreas potencialmente menos acessíveis. Também é possível calcular quais que são os caminhos que são mais utilizados para todas essas rotas, todos esses trajetos, o que acaba gerando, são duas medidas de centralidade que acabam gerando duas variáveis básicas, basilares da sintaxe, que são a medida de integração, que procura revelar esses graus diferentes de acessibilidade. As áreas mais integradas são representadas como esses eixos mais vermelhos. Há uma quantificação e essa quantificação é sincronizada com uma escala cromática. Os eixos mais vermelhos são os mais integrados, portanto, mais fáceis de serem alcançados a partir de todas as origens desse sistema urbano. Vocês estão vendo um mapa aqui de Istambul, agora o mapa de Roma, enquanto as áreas mais azuis seriam as menos integradas ou mais segregadas, portanto, as menos acessíveis em todo o sistema urbano. Essa é a medida dita de integração. Por outro lado, a gente pode também ter a medição desses percursos, o que se relaciona à medida de escolha. São duas medidas associadas, mas que revelam dois conceitos básicos da sintaxe vinculado a isso, a partir da leitura do movimento natural. Aqui vocês estão vendo um mapa de Veneza, a partir dos percursos secos, digamos assim, da estrutura da cidade. A sintaxe tem essa capacidade de diferenciar, de trazer, portanto, essas distinções que merecem ser vinculadas a um conjunto de aspectos da vida da cidade. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, só para chegar naquilo que seria a modelagem propriamente dita, pensando numa questão de representação, porque o meu tempo já está se esgotando. Então, eu trago na exposição vários modelos, reforço essa questão da alegoria do sistema urbano e chego naquilo que seriam as ferramentas principais, pensando nos conceitos de centralidade que eu havia indicado, dentro da lógica da integração, ou então da lógica da escolha, que são as duas medidas básicas da sintaxe que atravessam, inclusive, qualquer tipo de modelo que se adote. Centralidade é destino, pensando, portanto, na integração; centralidade é percurso, pensando na escolha, que é a hierarquia viária, que é a trajetória, daí por diante. Agora, como é que a gente faz esses modelos? E algo que eu não deixaria de passar aqui para vocês. Hoje, nós já temos um conjunto de recursos associando os programas específicos de sintaxe, como o software DepthMap, com vínculos às bases, às plataformas de geoprocessamento. Aqui em Brasília, nós prioritariamente utilizamos o QGIS, por ser um software gratuito, então facilita bastante a modelagem. Se nós considerarmos a situação há 10 anos, era necessário pedir uma licença específica para utilizar o DepthMap junto ao Laboratório de Sintaxe em Londres. Hoje, essas modelagens já são muito mais simples de serem desenvolvidas e executadas nesses ambientes. Um dos desafios também era ter bases cartográficas confiáveis. Normalmente, as bases de prefeituras, de câmaras municipais, têm algum tipo de defasagem. Hoje é possível utilizar as imagens de satélite mais recentes disponíveis nas plataformas como Google, como Bing, diretamente associadas ao programa de geoprocessamento. Então, o que é que a gente faz? Dentro da lógica dos cheios e vazios, da decodificação da rede de caminhos, das áreas que podem ser percorridas e não percorridas, a primeira tarefa é traçar sobre todos os espaços livremente percorríveis e abertos um conjunto de eixos que expressam diretamente essas possibilidades de deslocamento. Então, vejam aqui, em parte da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, um conjunto de eixos traçando ou representando essas possibilidades de trajeto. A grande questão desse modelo é que os eixos são traçados valorizando as conexões, porque todo o processamento posterior se valerá das articulações entre os elementos constituintes do sistema. Como se nós simplificássemos o sistema urbano num conjunto de eixos interconectados, e serão esses eixos interconectados que serão avaliados de acordo com a configuração, com as relações, gerando as diferenças a partir das variáveis adotadas pela sintaxe. Então, observem aqui do sistema urbano completo a modelagem de toda a estrutura urbana, aqui com a cidade de Goiás Velho, só para a gente chegar até uma variável, a imagem, por exemplo, das plataformas com sistema de ruas, depois a imagem de satélite, todos os eixos e depois todos os eixos devidamente processados, aqui com a variável INT, que significa integração, considerando os valores numéricos que são transpostos para escalas cromáticas. Imaginem uma utilização mais prática. Digamos que você vai fazer um projeto de intervenção em Goiás, nessa cidade de Goiás específica.
você pode modelar a situação atual e encontrar um determinado desempenho. O desempenho numérico tem aí uma correspondência cromática. Eu posso agora simular o acréscimo de novos bairros, de novas urbanizações dentro de uma ação de planejamento e planeamento. Então, fazendo isso, eu posso simular qual seria o cenário futuro e comparar quais que seriam as diferenças numéricas e as diferenças cromáticas para uma leitura ou mais quantitativa ou mais qualitativa, de acordo com o interesse de cada um. Vejam aqui, tradicionalmente, o que a sintaxe tem demonstrado, por exemplo, em estudos empíricos, estudos, aliás, desenvolvidos ao redor de todo o mundo, é a grande correspondência, ou a expressiva correspondência estatística entre as áreas que são mais integradas, ou seja, mais acessíveis potencialmente a partir das características da rede de caminhos, da malha viária, com o uso do solo de natureza mais comercial, ou seja, centralidades vinculadas a questões funcionais de uso, com uma forte correspondência em relação à centralidade configuracional, que é aquela vinculada à articulação da rede de caminhos, como vocês podem consultar em vários trabalhos que exploram diretamente isso. Eu falo aqui das demais ferramentas, a axialidade é a básica para os estudos urbanos, a representação linear é aquele primeiro passo que eu demonstrei com diamantina, depois a gente processa como mapa axial, pode processar também como mapa de segmentos, que é um outro tipo de representação. Aliás, é a mesma base de representação, mas o processamento é mais detalhado, aqui só para ilustrar, no mapa axial, um eixo, como esse daqui, relativamente horizontal, tem um único número e, na hora do processamento, terá um único valor para todo esse eixo. Quando a gente faz análise de segmentos, é feita uma quebra no processamento, então, a cada cruzamento, você passa a ter uma unidade independente, de forma que a gente que a gente consegue encontrar diferenças num grau de minúcia maior. Há quem considere o mapa de segmentos mais detalhado do que o mapa axial. Eu diria que o mapa de segmentos é também uma necessidade da sintaxe de se adequar melhor aos modelos de transporte ou de engenharia de tráfego, que tendem a ter esse tipo de simulação. Eu já avancei um pouco além do tempo que eu havia prometido. Eu queria só reforçar aqui que existem outros modelos, como o mapa de VGA, que faz uma leitura um pouco distinta, não mais simplificando o espaço como eixos, mas considerando um conjunto de pontos visualmente interconectados. A base é sempre a conexão entre os elementos e, a partir disso, são feitos os cálculos que demonstram áreas mais conectadas visualmente ou mais conectadas a partir da perspectiva linear. Eu acrescento, e aí não vou detalhar esses pontos, só para ficar como material de apoio, já que a minha promessa era uma concentração maior nessas questões conceituais, eu acrescento um conjunto de exemplos de como fazer um processamento a partir do passo a passo da identificação do problema urbano, do espaço e do tempo, como é que a gente identifica uma relação contemporânea identificada entre a modelagem configuracional e alguma variável que se tenha, para simular cenários futuros, na ideia de projeto, ou reconstruir cenários passados, na ideia de investigação de um processo de transformação diacrônica. E aqui, para fechar, nós temos um conjunto de telas com as correlações entre desempenhos configuracionais e certas instâncias da dinâmica urbana, aqui considerando processos de expansão da cidade, mas vou parar aqui nesse último quadro, só para sintetizar um dos estudos conduzidos, em que foi feita uma articulação entre as medidas de acessibilidade a partir da sintaxe e um conjunto de variáveis não configuracionais associadas a pesquisas censitárias conduzidas aqui no Distrito Federal. Então, é possível associar, por exemplo, áreas com maior integração, com a existência de lotes segundo a natureza funcional de usos residenciais ou não residenciais, renda, escolaridade, percentual de pobreza e daí por diante, vulnerabilidade social, dentro dos vários caminhos de confronto entre dados configuracionais e dados não configuracionais. Vocês vão encontrar no arquivo vários exemplares, e aí eu fico disponível agora para as perguntas. Rosália, espero ter seguido na linha de uma versão mais leve, talvez, da exposição desses conceitos que, convergindo, chegam à sintaxe.